Ok, estamos de volta. Nossa aula agora é de geografia. A Giovana vai fazer uma oração para nós darmos início, né, Gi? Então, agora todo mundo feche os olhos e vamos falar com o Papai do Céu para poder iluminar a nossa mente, né? Para a gente poder aprender um pouquinho mais. Ok, Giovana, pode orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais um dia. Senhor, meu Deus, muito obrigado por... Senhor, meu Deus, muito obrigado. Que o Senhor nos abençoe nessa aula, abençoe os meus colegas. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Abençoe a nossa vida. Abençoe todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que o Papai do Céu possa estar nos abençoando, assim como tem feito, né? Então, agora, abra o seu livro de geografia na página 145, olha. E aí nós vamos começar a falar um pouquinho sobre lugares no campo. Nós temos estudado... Oi. Agora que eu tô vendo aqui no chat, às 3 horas a Giovana começou a orar. Ok. Então, ela começou, ela fez a oração e agora a gente já está dando início. Tá, Samir? Agora que eu vi no chat que a Ali estava mandando mensagem. Tá, então agora vocês vão parar de mexer no chat e vão prestar atenção no que nós vamos falar aqui agora, no que nós vamos trabalhar aqui agora. Viu, Liz? Vamos parar de usar o chat agora. Microfones desativados, câmeras desativadas, para poder a gente ter uma transmissão melhor. E quando a tia Zizi chamar, aí sim você vai ligar o seu microfone para poder falar. Ok? Oi. Fala. Aqui em casa eu tenho pintinho de granja. Eu vi o seu pintinho na hora do intervalo. Lindo o seu pintinho. Só que esse pintinho aí vai crescer, vai virar uma galinha enorme. Eu queria ter um pintinho. Então vamos lá, segunda parte. Eu queria ter um pintinho de estimação, meus pais não me dão. Okay. Ele cresce, Ana Luísa, é por isso. Então tá bom. A gente vai agora, livro de geografia, página 145, que é esta. Nós estamos já falando há algum tempo, aqui em geografia, que os lugares, eles vão passando por transformações ao longo do tempo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas transformações que também acontecem no campo. Nós também já aprendemos e sabemos que o campo é um lugar mais afastado da cidade, como chácaras, fazenda. É um lugar onde a vegetação predomina mais, né? O campo é diferente da cidade. O campo é um lugar mais tranquilo. A cidade é um lugar onde o movimento é muito maior, o movimento é mais intenso. A questão da poluição sonora, da poluição visual, ela é mais intensa na cidade. O campo já é um lugar mais tranquilo. Então, aqui hoje, nós vamos falar sobre lugares no campo e a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas mudanças que também acontecem no campo. Então, aqui, na página 145, a gente vai fazer uma análise do que nós estamos vendo aí nessas imagens. No campo, predominam elementos naturais, como áreas verdes, plantações, rios, lagos, etc. Aí nós estamos vendo, olha, duas imagens. Na primeira imagem, a gente consegue ver um trator. O que mais a gente consegue ver nessa imagem aí? Caleb, o que você está vendo mais nessa imagem? Fala para os seus colegas. Terra. O que mais? Flores. Árvores. Árvores. É uma plantação. Muito bem. Rafael Lucas. E você, Rafael Lucas? O que você está vendo nessa segunda imagem, Rafael? Você está por aí? Animais. O que mais, Rafael? Plantas. Plantas, né? A gente está vendo um campo aí com os animais pastando.
Como é que é, Samile? Não, Rafael, uma rua. Uma rua? Tem uma rua muito longe, assim, você não tem Sim, verdade. Rafael tá com a visão boa. Uma rua lá na frente, depois do pasto, olha, que a gente consegue ver alguns... Nossa, tinha... Algumas casas. Algumas casas. E os moinhos, bem lá no fim da nossa imagem. Lá já no último plano lá. Ok. A paisagem do campo, ela também pode ser modificada por diversos motivos. Por exemplo, pela expansão das cidades. O que seria essa expansão das cidades? À medida que a cidade ela vai crescendo, que ela vai se expandindo, a área do campo ela vai diminuindo, porque as cidades vão crescendo e aí as construções começam e toda aquela parte de plantação, de vegetação, que era de uma área do campo, ela vai deixando de existir, porque a cidade ela foi tomando conta deste lugar. Então, essas seriam uma dos motivos de modificação de paisagem devido à expansão da cidade. Outro motivo seria as catástrofes ambientais. O que seriam essas catástrofes ambientais? A tia Zizi agora vai pôr uma tela aqui, e aí vocês falam para mim se vocês estão vendo essa tela que a tia está vendo. Ok, aqui. Compartilhar. Vocês estão vendo a tela que a tia Zizi está mostrando? Eu tô... Tá carregando. Eu tô vendo. Ótimo. Muito. Ótimo. Então, aqui, olha. Aqui vamos falar aqui sobre essas catástrofes, sobre esses desastres ambientais. Conhecidos também como catástrofes. Os desastres ambientais ocorrem há centenas de anos em todo o planeta, seja por um acidente ou mesmo por um erro humano. Esses acontecimentos deixam marcas significativas para os habitantes das regiões afetadas, bem como ao meio ambiente, cuja recuperação pode levar décadas ou séculos. Então, aqui, segundo ano, nós estamos falando de catástrofes que ocorrem e que levam décadas para se recuperar. E aí nós vamos falar, na página 146, um pouquinho dessas catástrofes. Olha, aqui foi uma catástrofe. Olha, continuando, a construção de barragens, que também pode ocorrer catástrofe, como essa daqui, olha, que ocorreu. O que é uma barragem? Barragem é uma barreira artificial feita em cursos de água, que tem como objetivo reter grandes quantidades de água. Veja a seguir um exemplo de catástrofe ambiental, que é o caso de Bento Rodrigues, um lugar onde moravam várias famílias que foram obrigadas a viver em outra localidade. Aqui, olha, isto aqui foi uma catástrofe que aconteceu lá na cidade de Bento Ribeiro. Vocês, quando aconteceu isso, vocês ainda eram pequenos. Passa agora para a sua página 146. Eu tava de 6 anos que eu vi. Não, estava de menos, em 2015, olha. Vi no jornal. Vi no jornal. Você, segundo ano. E como eu nasci em 2012, eu acho 2012, 2013. Eu tinha 2 anos, gente. Pois é, tá vendo? Olha, Eu também tinha 2 anos. segundo ano. É por isso que a tia Zizi agora vai conversar um pouquinho com vocês, para vocês poderem entenderem um pouquinho sobre isso. Eu estava com meses. E na página 146 do seu livro didático, a gente vai falar agora sobre o desastre em Bento Rodrigues. Abra lá o seu livro na página 146. Olha,
Bento Rodrigues, segundo ano, é um distrito rural da cidade de Mariana, em Minas Gerais, aqui em Minas Gerais, no nosso estado. O rompimento da barragem do Fundão, que continha sobras... Ah, entendi, tia. Então foi por isso que o Rio Doce ficou cheio de lama e também causou barragem aqui. Isso mesmo, aham. Vamos entender. Continua ouvindo aí a explicação. De Brumadinho. Isso, continua ouvindo aí a explicação. O rompimento da barragem do Fundão, que continha sobras de mineração da mineradora Samarco, em novembro de 2015, destruiu as plantações, as casas e provocou a morte de animais domésticos e silvestres e até de pessoas. Esse desastre causou danos irreparáveis para o meio ambiente, modificando muito a paisagem. Para os moradores, esse desastre rompeu as relações afetivas com esse lugar. Eles perderam suas casas, suas plantações e o seu modo de viver. Observe essa imagem da página e leia o depoimento de um morador. Olha, aí é o distrito de Paracatu, em Mariana, Minas Gerais, coberto de lama após o rompimento da barragem de Fundão em 2015. Segundo ano, olha. Nossa, Paracatu é onde a minha prima mora. Pois é, tá vendo? Olha, gente, foi muito triste. A tia Zizi disse que vocês eram pequenos nessa época, porque Sim, vocês têm mais ou menos, em média, 6, 7 anos de idade. Então, provavelmente, nessa época, quando isso aconteceu, vocês tinham mais ou menos uns 2, 1 ano e pouco. Então, vocês eram novinhos. Tia, mas... eu tinha meses. Eu não sei quantos meses eu tinha, mas eu tinha meses. Ana, você tem quantos anos, Ana? Eu tenho 7 anos. Não, Ana, você tinha anos, olha. Eu tenho 7 anos ainda. Eu tinha 2 anos. Então, Ana, você tinha meses, não. Você tinha, provavelmente, 1 ano e pouco, 2 aninhos. Tá bom? Porque isso aconteceu em 2015. Vocês eram pequenos. Eu acho que eu tinha 3. Eu tinha 2 anos. Tá, eu tinha 2 anos, porque eu nasci em 2013. Então, agora vamos ouvir, então, segundo ano. Então, eu tinha 3, porque eu nasci em 2012. Agora vamos ouvir agora. Desabilitem os microfones. Eu sei. Olha, o que aconteceu nessa época? Isso foi um desastre que aconteceu, foi uma catástrofe que aconteceu e foi muito triste. Por quê? Quando isso aconteceu lá em Mariana, essa lama toda, esse rejeito todo, ele foi descendo rio abaixo e nos atingiu aqui em Governador Valadares. O nosso Rio Doce, ele também foi atingido por esse desastre. Ou seja, então não foi uma coisa que aconteceu só lá em Bento Rodrigues. Isso foi uma coisa que foi afetando várias pessoas. Por quê? Por causa desse rejeito da lama, ele foi descendo pelo rio abaixo e até chegar aqui. E ele continuou, passou por Resplendor, e ele foi destruindo. E na época, eu lembro que foi muito triste, porque a gente via os vídeos dos peixes morrendo. A água, ela foi ficando laranja, segundo ano. Ela foi ficando laranjada, entendeu? Então, assim, de tanta lama. E essa lama, ela não era uma lama, ela era uma lama que trazia problemas para a nossa saúde. Ô, tia. Não era simplesmente uma lama. Fala, Sofia. O córrego que tem aqui perto de casa que também teve uma enchente aqui, né? 2 enchentes. 3, né? É 3? 3, né? Aí ele é laranja. Pois é. Até hoje, Sofia, o nosso Rio Doce não voltou a ser como era antes. Mas é o que a tia Zizi leu para vocês.
porque as catástrofes, elas demoram anos e anos para o meio ambiente voltar ao normal. E pode ser, existem alguns estudos que falam que pode ser que nem volte. Que nem volte. Tia, então foi assim, primeiro começou em Mariana, no Distrito de Paracatu, em Mariana, aí depois o Rio da Mariana foi passando, e os rios são difíceis de chegar, né? Aí demorou alguns anos, aí depois chegou. Aí... Não, Samile, não demorou anos não, Samile. Foi questão de dias, tá? Não demorou anos, não. Foi questão de dias. Essa lama, Samile, ela veio varrendo tudo. Olha, deixa a tia ver se tem uma imagem aqui. Olha, eu vou compartilhar de novo uma tela aqui com vocês, para vocês entenderem melhor. Deixa a tia achar a tela dela aqui. Olha, eu vou apresentar de novo aqui, para ver se vocês conseguem enxergar e entender o que a tia está falando. Olha. Essa lama, ela veio varrendo tudo. Ó, olha aqui essa imagem que a tia colocou na tela. E agora? Não, eu estou agora na tela do computador. Olha aí para a sua tela do computador. Você está vendo uma imagem? Tô. Isso, olha. A lama, esse rejeito, de minério, ele veio devastando tudo. Olha aqui. Olha. Toda a plantação, olha, ele veio tudo aqui. Isso tudo aqui, olha, é lama de rejeito, tá vendo, segundo ano, olha? E essa lama, ela veio devastando tudo, olha. Aqui já era os bombeiros já tentando salvar vidas. Mas dá uma olhada nisso. Percebem como foi tudo devastado? E para piorar tudo, quando foi o ano passado, houve outra catástrofe parecida com essa. E aí morreu muito mais pessoas. Era lá em Brumadinho. Isso, e morreu muito mais pessoas. Mas o nosso rio, ele foi atingido por essa catástrofe aqui, olha. E até hoje o nosso rio não voltou ao normal. Oi. Fala comigo, Caleb. Eu não vi a imagem. Olha, a tia vai mostrar de novo, ó. Essa imagem, ó, tá vendo a lama aqui, os rejeitos vindo com tudo, olha? Sim. Olha, segundo ano, olha. E ele veio com tudo, ó. Tá vendo aqui? Então, segundo ano, o que que acontece? Presta atenção. Olha o que o morador falou na época. Antes, esta paisagem, ó, aqui, ó, era tudo verdinho, com uma pastagem, e tinha um rio com água clarinha. Acabou tudo, diz o Claudiano da Costa. Olha, então foi muito triste, segundo ano, foi muito triste. Tá? A tia Zizi, ela colocou para vocês, lá na plataforma, ela colocou para vocês 2 vídeos. Um documentário, porque como vocês eram pequenininhos na época, a tia Zizi achou importante vocês estudarem mais um pouquinho sobre esse assunto, entenderem melhor o que aconteceu. Porque às vezes vocês ouvem falar assim, que o rio tá poluído, que tem rejeito de minério lá dentro. E aí, é por causa dessa catástrofe que aconteceu. Um banho de água mineral. E isso, depois disso, todo mundo, praticamente, aqui em Valadares e em outras cidades, não tomam mais a água do SAI. Tomam água mineral, porque essa água ela foi contaminada. E a gente ainda não sabe quais serão as causas, né, dessa... Alguns até água alcalina, meu pai vendia. Pois é, a gente não... deixou mais ainda pessoas morrerem. Melhor que a gente não sabe, Isabela, a gente não sabe, Vitor, quais serão as causas dessa contaminação que houve nessa água. Eu creio que isso não vai ser uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro. Isso é uma coisa que, como foi falado lá sobre catástrofe, a catástrofe é uma coisa que
que demora anos, né? E há tanto para poder Tá chegando. regenerar, né? É a catástrofe Para poder voltar ao normal. doce. O fim do mundo o mundo tá acabando. É problema demais pra gente aguentar. Tia, o João desativou seu som. E tia, ali está te chamando. Nós estamos passando por situações, Tia, ali está te chamando. ok, que a gente nunca imaginava que poderia viver. Mas então, continuando então, segundo ano. Olha, Ela tá falando que hora a aula termina, tia. daqui a pouquinho, nós já estamos terminando. Agora nós vamos para a página 146. Agora, nós vamos falar, então, agora de um pouquinho de coisa boa. Né? A gente falou desse desastre todo. A gente agora vai falar sobre um outro assunto, lugar e memória. No Brasil, existem lugares que permanecem ao longo do tempo. Da mesma forma que existem lugares que vão mudando ao longo do tempo, né? A gente também vê que existem lugares que não mudam. A gente percebe que são lugares que permanecem da mesma forma. Vamos ver um pouquinho desses lugares. Olha, eles guardam em suas ruas, prédios, lojas, a história de um povo que viveu há muito tempo. Eles são chamados de cidades históricas. Aí, aqui, na página 147, a gente vai ver algumas dessas cidades históricas. Olha, veja as fotografias. Veja algumas fotografias de algumas cidades que mostram em suas paisagens um tempo mais antigo. Olha aí, a primeira imagem, vista da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Olha, a primeira imagem, olha. A cidade de Ouro Preto, ela é uma cidade histórica. Olha, percebem esses casarões, as ruas, olha, estão vendo aí? Na segunda imagem, oi. Eu já fui em Diamantina. Sério? Eu sou doida para ir em uma cidade histórica. A única cidade histórica que eu já fui até hoje foi Porto Seguro. Mas a tia Zizi, até abandonadas. pois é, a tia Zizi queria muito ir na cidade histórica de Minas Gerais. Tia. Vitória, já fui a Vitória. Pois é, a tia Zizi, ela vê muita imagem de cidades históricas de Minas Gerais que são muito lindas, mas eu ainda não tive a oportunidade de conhecer nenhuma, mas eu ainda quero. Olha a segunda imagem, rua na cidade de Olinda, em Pernambuco, olha. Aqui, essa daqui está parecendo com o Centro Histórico de Porto Seguro. Lá tem uma rua que é bem parecida. É muito linda. É, uma casa que tem um arco-íris e uma estrela. Nossa, é muito linda. Na terceira imagem agora, segundo ano, olha aqui a terceira imagem agora, olha. É umas casas numa rua na cidade de Goiás, lá no estado de Goiás. Mas abandonado assim. Mas parece que está abandonada, mas elas estão sendo bem cuidadas. E tem pessoas que moram nela. Tia Samile tá te chamando. Oi, Samile. Tia Zizi. Tia, Oi. é assim, quando eu tinha 6 anos, eu acho que foi a primeira vez que eu fui na roça. Aí tinha uma cachorra e ela gostou de mim. Aí eu fiquei com ela lá na roça quando eu ia com 6 anos, ela pequenininha. Eu chamei ela de Prince. Ele de Prince, que ele era macho, né? Que agora que eu descobri. Aí eu cheguei e ele cresceu, mas ele ainda veio correndo de mim, porque foi muito ano, que foi muitos dias sem ver. Aí você matou a saudade agora. Ok, Eduardo, você quer falar, Eduardo, alguma coisa sobre a aula? Quero. Esse negócio aqui, nas casas de Goiás, que tem no meio assim que a gente consegue ver uma fonte. É um chafariz, isso mesmo, sim. Ok. Olha aqui agora, a quarta imagem
é a vista de casas na cidade de Olinda, em Pernambuco. Segundo ano, essas cidades tornaram-se patrimônio histórico da humanidade. Ou seja, elas ganharam esse título por ter bens naturais, imóveis, quadros, documentos e fotografias que foram construídos ou produzidos por pessoas em outras épocas, ou seja, em um tempo que não é esse nosso. E até hoje, esse patrimônio é preservado. Olha, eu vou compartilhar de novo uma tela com vocês. Olhem aí. Olha. Chegou para vocês aí? Chegou? Olha, o patrimônio histórico, ele representa os bens materiais ou naturais. O que são bens materiais? É igual está nesta página 147 do seu livro. São as casas, são os monumentos, olha, o chafariz, até as ruas, sabia, segundo ano? E naturais são, por exemplo, o Pico da Bandeira, a nossa Ibituruna, ela é um patrimônio natural da nossa cidade. Eles possuem uma importância na história de determinada sociedade ou comunidade. Esses patrimônios, igual a tia Zizi falou, pode ser prédios, ruínas, pode ser estátuas, esculturas, templos, igrejas, praças, ou até mesmo parte de uma cidade. Por exemplo, um centro histórico, igual lá em Porto Seguro, como a tia Zizi disse, lá tem uma parte, lá em Porto Seguro, que chama Centro Histórico. E lá nada pode ser jogado, tipo assim, você não pode destruir aquilo. Aquilo tem que ser preservado. Você não pode chegar lá, por exemplo, ver uma igreja dessa e jogar essa igreja no chão. Isso aqui, olha, é um patrimônio histórico. Esse patrimônio aqui, essa igreja, ela tem que ser preservada, tem que continuar naquele lugar. Olha aqui, olha, essas ruínas, tá vendo? Olha, não pode ser jogado fora, não pode ser destruído. Aí a tia Zizi separou aqui, olha aqui, olha, vocês estão vendo aqui? Quem sabe me falar que lugar é este? É uma escola antiga? Não. Quem sabe me falar de onde? É a açucareira. Boa! Este patrimônio que vocês estão vendo aí é a açucareira. Fica aqui na nossa cidade, lá no bairro Universitário, São Pedro, sei lá, por ali afora, indo para a Univale. Este patrimônio, segundo ano, ele está lá até hoje. E ele é um patrimônio tombado da nossa cidade. Ele não pode ser tirado de lá, ele tem que ser preservado. Porque este patrimônio aqui, a açucareira, ela conta um pouco da história de Governador Valadares. Entendeu? Ele é um bem material. Olha. É um bem material da nossa cidade. E existe... Tá parecendo uma escola abandonada. Pois é. É mesmo. Isso aqui era uma fábrica há muitos anos atrás. Hoje em dia, ela não funciona mais, mas ela ainda está lá, tá? E um outro bem, agora é um bem natural, olha, da nossa cidade, quem sabe qual é? Ibituruna. Ibituruna. Ele é um bem natural da nossa cidade. Ok. Então, agora nós vamos para a nossa página 148. Vamos lá, rapidinho para a gente terminar. Importante preservar. Uma vez que grande parte desse patrimônio estão sujeitos à ação de fatores naturais, como umidade, temperatura, etc., a constante preocupação mundial em preservar os patrimônios históricos da humanidade. Essa preservação é garantida
através de leis de proteção e restaurações que possibilitam a manutenção de suas características originais. Mundialmente, o órgão responsável pela definição de regras e proteção do patrimônio histórico e cultural da humanidade é a Organização das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e Educação, a Unesco. Então, agora você vai pegar o seu marca-texto e vai marcar todo este parágrafo aqui da página 148. Marca tudo, tá? O primeiro e o segundo parágrafo, tá bom? Então, nós vimos aqui que estes bens são importantes a preservação deles, porque eles fazem parte da história dos É lugares. importante preservar. De uma vez até Isso, até o Unesco. originais, Até o Unesco. olha. mundialmente, Ô, tia, até já até Tudo isso, Caleb. Tudo isso, tá bom? até o Unesco. Isso. Porque o Unesco, ele é o órgão que é responsável pela definição de regras e proteção do patrimônio histórico. Então, agora a gente vai responder essa primeira pergunta. Onde que eu não ouvi. Até o Unesco. Você vai começar em importante preservar até o Unesco. Ok. Olis, para de conversar no chat e presta atenção na explicação. Continuando. Observe novamente as fotografias de cidades históricas. O que você percebeu de comum entre elas? Segundo ano, o que vocês, então, perceberam de comum entre essas fotografias que estão aqui? elas estão aí há anos. Elas são fotografias, elas são fotos de casas bem antigas. Boa, para quem respondeu aí. Então, a nossa resposta vai ser, escrevam aí, a arquitetura delas também é bem parecida, não é, segundo ano? Ó, a arquitetura, o que é a arquitetura? É o formato que elas foram construídas, o jeito que elas foram construídas. A arquitetura... Que página? Página 148. O tipo de casas antigas... Ô, tia, não tô vendo direito o quadro. E Não agora? dá pra ver. E agora? Casas antigas... Tá dando para ver agora? E ruas sem movimento de veículo. E ruas sem... Tia, escreve no chat para a gente escrever, porque eu também não estou conseguindo ver o quadro. Eu acho que você tem que entrar e sair de novo para poder melhorar. E ruas sem movimento de veículos. Ô, tia Zizi, eu vou escrever assim. Ó, Ok. a arquitetura, o estilo delas. Olha, segundo ano. Isso, o estilo... Embaixo, eu vou dar outra, tia. Tia, por favor, tá embaçado, escreve no chat. Sem movimento de veículos. Seria a resposta da número 1. Ok. Tia, é para escrever uma embaixo da outra? Pode, é porque o quadro da tia é pequeno, por isso ficou assim. Mas essa é a resposta da número 1. Continuando a nossa leitura, segundo ano, eu vou deixar aqui para vocês verem o quadro. Olha, a paisagem de um patrimônio cultural conta a história das pessoas em outros tempos. Em outros tempos. Com suas casas, pela forma que eles foram construídos, pelas praças onde eventos importantes ocorreram e pelas igrejas, que mantinham um papel importante nos diversos tipos de convivência. Quando visitamos esses lugares, relembramos um passado e valorizamos a contribuição de povos de outras épocas. Porque quando a gente visita, é como se uma história fosse contada para nós de novo, né? Pelo menos eu, quando
a gente vê coisas assim, a minha cabeça, assim, a minha imaginação vai longe, porque a gente fica tentando imaginar como esse povo viveu naquela época, naquele tempo. Como preservar para que todos tenham uma imagem viva, de tempo Como é que é a primeira mesmo? está aqui no quadro, e possamos entender nossa Eu origem tô conseguindo histórica. ver de baixo. Ou seja, é importante ver ou saber como era a cidade do passado e como viviam as pessoas nesses lugares, para compreender a passagem do tempo, comparando os lugares das cidades hoje e a maneira como vivemos. É o que eu falei. Quando a gente vê esse tipo de patrimônio, a gente fica imaginando como que eles viveram naquele tempo, até mesmo para a gente entender o nosso modo de vida hoje. Na página 149, a gente vai responder a pergunta 2 e a pergunta 3. A pergunta 2 fala assim, olha, em sua cidade, existe algum lugar como um monumento ou museu que é considerado patrimônio da cidade? Pesquise e escreva algumas informações sobre ele. Caso contrário, procure informações sobre uma das cidades retratadas nas fotografias. Então, aqui, a atividade de número 2 e a atividade de número 3, você vai fazer essa pesquisa, vai responder e vai mandar foto para a tia Zizi ver, tá? A tia Zizi já mostrou da nossa cidade, eu mostrei 2 aqui. A Açucareira e a Ibituruna. Mas precisa ser só elas? Não. Nós temos outros patrimônios aqui. É só você pesquisar lá, entrar na internet e fazer uma pesquisa que você vai ver quantos tem. Tá? Oi. Boa! Eu tenho meu Lá em São telefone. Mateus, uma igreja de quando os escravos existiam. Pois é. Agora, na página 149, é a atividade que você deve fazer e postar. A primeira igreja Ô, tia, tem que ser no Brasil? É melhor que seja, de preferência, que seja na nossa cidade. Mas se você quiser falar de outro patrimônio, pode também, tá bom? A número 3, a número 3, segundo ano, olha, a número 3 falando o seguinte, vimos que é segundo ano, vamos ouvir? Vamos? Segundo ano, vamos ouvir para vocês entenderem a explicação que a tia está dando. Olha, eu disse que na número 2, na página 149, você vai fazer uma pesquisa de algum patrimônio histórico. Tanto pode ser da nossa cidade ou pode ser de outro lugar, ok? E aí você vai falar esse patrimônio que você escolheu e vai falar algo sobre ele. E a número 3 está falando assim, que é importante valorizar, respeitar e proteger os patrimônios históricos. Aí, você vai falar para mim, aí discuta com o professor e os colegas de que forma podemos contribuir para essa valorização. Então, essa a gente já vai responder agora, a número 3, nós já vamos falar aqui agora. E aí, depois, você vai escrever a conclusão que você teve do que a gente conversou aqui agora. Por que vocês acham, então, segundo ano, que é importante valorizar e respeitar e proteger? Depois de tudo que a tia Zizi falou aqui... Natureza. Calma, peraí. Por que vocês acham que é importante a gente preservar estes patrimônios? Quem sabe... Depois de... tia. Depois de tudo que... Natureza. Fala, Isabela. Porque são Depois de coisas históricas. Inácio falou, porque são coisas que contam uma história, não é verdade? É importante essa preservação, porque nós sabemos que quando a gente visita um museu, igual na terça-feira, quando nós falamos sobre o profissional Lambi Lambi, o Rafael Lucas falou assim, tia Zizi, lá no Museu Municipal tem. Ele disse para nós que lá no Museu Municipal, aqui na nossa cidade,
lá tem o instrumento de trabalho dele. Aquela máquina que ele usava para realizar o seu trabalho está guardada lá no museu. E quando a gente vai no museu da nossa cidade, a gente percebe que lá tem muitas coisas guardadas. E aquilo tudo que está guardado ali conta uma história, não de agora, do nosso tempo, mas conta uma história de um tempo passado. Por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo agora, esse momento do Covid-19, né, que nós estamos nas nossas casas, eu achei interessante. Um dia a minha filha virou para mim e falou assim: mamãe, isso vai entrar para a história. E realmente vai entrar para a história. Nós estamos vivendo agora. No futuro, em um futuro, que ainda vai chegar, isso tudo que nós estamos vivendo vai estar sendo contado nos nossos livros de história. Esse momento que nós estamos vivendo, essa pandemia que nós estamos vivendo. Talvez os filhos de vocês, ou os filhos dos filhos de vocês, em um futuro longínquo, eles vão ouvir falar sobre o que nós vivemos hoje. É por isso que é importante que isso seja preservado, porque quando a gente entra em contato com esse tipo de patrimônio, a gente percebe que pessoas viveram naquela época, pessoas viveram aquele tempo, e uma história toda está sendo contada. Entendeu? Segundo ano. Na número 3, então, a nossa resposta, ela precisa ser baseada nisso. É importante essa preservação para que as histórias continuem sendo contadas, tá? Olha, é por isso que é importante não pichar monumentos e cidades históricas. É importante que a gente faça visita a museus. É importante a gente visitar os parques e os monumentos históricos, ok? Então, essa seria a resposta da número 3. Essa seria a resposta da número 3. A gente para por aqui, tá, segundo ano? A gente para por aqui. Vocês têm que fazer, então, a tarefa de número 2, da página 149, tá? E a gente, então, vai ficando por aqui, então, hoje. Tá bom? Amanhã não tem aula, então aproveitem para colocar todas as tarefas em dias, as atividades avaliativas em dias, e a gente pode brincar. Tia, quando acabar também pode brincar. Aproveitem para brincar. Isso mesmo, tá? A tia Zizi estava com saudade de falar para vocês. Já acabou a aula? Já acabou a aula. Tia. Olha aqui para a tia Zizi. A tia Zizi... Não tem vídeo aula, não? A videoaula está postada na plataforma, tá? É uma atividade de complementação. Ô, tia. Olha para mim, todo mundo. Olha para a tia Zizi, todos vocês agora, que eu quero fazer uma coisa que tem muito tempo que a tia Zizi não faz. Ai, que lindo ver vocês, olha. Lembra que todos os dias, quando vocês iam embora, a tia Zizi dava um beijinho e falava... Quem sabe falar a frase que a tia Zizi falava? Um beijo em quê? É isso aí, elas já falaram, ó. Então, Ô tia. Meus lindos, eu estou com saudades, então olha para a tia Zizi. Olha para a tia Zizi, olha aqui para mim, olha para mim. Ó, um beijo e um queijo e até segunda-feira, se Deus quiser, tá bom? Lindinha. Eu queria